Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula EAD, ok? Hoje estudaremos transitividade verbal. Vamos lá? Transitividade verbal, pessoal, diz respeito ao estudo do verbo com o seu complemento. Então, agora eu analisarei o verbo e o complemento dele. Verbo intransitivo são aqueles verbos que não precisam de complemento, ou seja, são capazes sozinhos de dar a informação completa sobre o sujeito. Charles morreu. Observem que este verbo aqui não precisa de complemento. Ele sozinho é capaz de nos informar o que aconteceu com Charles. Ah, mas Charles morreu de quê? O de quê, pessoal, é a curiosidade, né? A curiosidade do povo. O que eu quero mostrar para vocês é que este verbo aqui não necessita de complemento. Ele sozinho expressa o sentido completo sobre o sujeito, né? É óbvio. Daniela chegou. Chegou também expressa sentido completo, não precisa de complemento para entender o que aconteceu com este sujeito. Portanto, chegou é um verbo intransitivo. Adormeci. Também, pessoal, se eu disser adormeci, é totalmente compreensível o sentido. Este verbo é intransitivo porque não precisa de complemento. E os verbos transitivos? Os verbos transitivos precisam de complemento para que as orações tenham sentido completo. Aurora comprou pães. Se eu disser Aurora comprou, tem sentido completo, pessoal? Aurora comprou, mas comprou o quê? Este verbo precisa de complemento, portanto, ele é um verbo transitivo. O complemento de comprou aqui é pães. O cheiro de tinta contaminou o ar. Se eu disser simplesmente, o cheiro de tinta contaminou. Imaginem, contaminou, mas contaminou o quê? Este verbo necessita de um complemento para que a oração tenha sentido completo. Portanto, é um verbo transitivo. As crianças gostam de sorvete. Se eu disser as crianças gostam, bom, as crianças gostam, mas elas gostam do quê? Então, este verbo precisa de um complemento para que a oração também tenha sentido completo. O complemento deste verbo é de sorvete. Gostam é um verbo transitivo. Ok, pessoal? Então, intransitivos não precisam de complemento. Transitivos precisam de complemento. Exercícios. Indique os sujeitos das orações abaixo e classifique-os, relembrando os tipos de sujeito estudados na aula passada, ok? 2. Identifique os verbos e classifique-os em transitivos ou intransitivos, ok? Vocês vão identificar o verbo de cada oração e escrever se são transitivos ou intransitivos. 3. Leia as frases a seguir. Vocês lerão essas duas frases e responderão as atividades, ok? 4. Classifique os verbos em destaque quanto à transitividade. Mas o que é classificar quanto à transitividade? É falar se o verbo é transitivo ou intransitivo. Próximo exercício é uma tirinha, ok? Então vamos lá. Letra A. Identifique os verbos da tirinha e classifique-os em transitivos ou intransitivos.
Identifique e classifique o sujeito do primeiro e segundo quadrinhos. Escreva também o predicado de cada um. Então, na letra A, pessoal, vocês lerão a tirinha, procurarão pelos verbos e vão classificá-los em transitivos ou intransitivos. Analisem o contexto, ok? Na letra B, analisarão simplesmente o primeiro e o segundo quadrinhos e identificarão qual o sujeito do primeiro e qual o sujeito do segundo quadrinho, classifica este sujeito e, em seguida, identifica o predicado e o sujeito. Ok? Identifica o predicado, né? Aliás, porque o sujeito vocês já terão identificado. Ok? Então, identifica o sujeito, classifica o sujeito e identifica o predicado. Tudo certo, pessoal? Estes exercícios serão respondidos no caderno, certo? E irei corrigi-los na próxima aula. Combinado? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.